Bom dia a todos. Chegamos ao dia 21 de maio de 2006, com a realização da 31ª sessão do Tribunal do Júri no ano de 2026, e que será levada a julgamento o seu Alisson Souza de Oliveira. Aproveito para dar boas-vindas à doutora Mariana e ao doutor Samuel, promotor e defensor público, desejando aos dois um bom trabalho na data de hoje, e bem como a seus assistentes também. Doutor Samuel, o Walisson vai participar da sessão? Então vou pedir para o Walisson ficar de pé, falar o nome completo e sua idade atual, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Alisson Souza de Oliveira, tenho 38 anos de idade. 37 anos, eu tenho 38 anos de idade. Obrigado, Walisson. Então peço agora ao senhor oficial de justiça, Wallen, por favor, de apregoar as partes das testemunhas. Se ele chorar, não se preocupem, tá? Que o Fluminense dele levou porrada ontem, então ele está meio triste, estava chorando desde ontem ele está chorando por causa do Fluminense. Nesta 31ª sessão de julgamento do Tribunal do Júri Popular da Terceira Vara Criminal da Comarca de Santarém, do dia 21 de maio de 2026, presidida pelo meritíssimo juiz de direito, Dr. Gabriel Veloso de Araújo, será submetido a julgamento o réu Alisson Souza de Oliveira, no processo 081 1140 04 2025 814 0051, que apura o crime previsto no artigo 121-A, parágrafos 1º, incisos 1 e 2, e parágrafo 2º, incisos 4 e 5, acumulado com o artigo 14, inciso 2, artigo 129, parágrafo 13, artigo 148, parágrafo 2º, todos do Código Penal, e artigo 24A, caput, acumulado com o artigo 7º, inciso 1, ambos da Lei 11.340/2006. Ocorrido em 14/6/2025, tendo como vítima Maiara Oliveira Mafra, nesta comarca e município de Santarém. Atuarão hoje neste júri representante do Ministério Público, doutora Mariana Souza Cavaleiro de Macedo Dantas, promotora de Justiça. Defesa técnica do acusado, doutor Samuel Oliveira Ribeiro, defensor público. Agora solicito às testemunhas presentes que, ao serem chamadas, fiquem de pé. Maiara de Oliveira Mafra. Pode sentar-se. DPC Vanessa Travazon Coutrin. Sargento PM Vanderli da Silva Ferreira. Pode sentar-se. Lígia Cota de Almeida. Pode sentar-se. Ana Luísa de Almeida Meirelles. Pode sentar-se. Geraldo Rodrigues. Pode sentar-se. Testemunhas de defesa, as mesmas arroladas pelo Ministério Público. Plenário do Tribunal do Júri, Santarém, Pará, 21 de maio de 2026. Obrigado, Arlen. Bom, feita o pregão e não havendo nada a ser decidido, salvo a questão que diz respeito ao crime de descumprimento de medidas previstas no artigo 24A. Já adiantei ontem isso para a doutora Mariana e para o doutor Samuel. No meu entendimento, como o descumprimento de medida também é utilizado na tentativa de feminicídio, mas como causa de aumento de pena, para mim não pode haver um bis in idem, ou seja, uma repetição de dois fundamentos para duas questões: aumentar a pena e o crime autônomo. Considerando que o crime autônomo, a pena é de detenção, eu vou proceder à exclusão do mesmo, pelo princípio da consunção, para mim já está incluído na tentativa de feminicídio. É uma legislação nova, acredito que essas questões vão se adaptando assim, então eu devo conchinhata essa questão. E para que todos tenham conhecimento das acusações contra o réu, farei a rápida leitura da denúncia. O Ministério Público do Estado do Pará vem oferecer denúncia em face de
o Alisson Souza de Oliveira, conhecido como Pastor. Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que entre os dias 14 e 16 de junho de 2025, nessa cidade, o nacional Alisson Souza de Oliveira, livre e consciente, utilizando-se de arma branca, tentou matar Maiara Oliveira Mafra, por razões das condições do sexo feminino, lesionou mulher em razão do sexo feminino, privou-a de sua liberdade mediante cárcere privado, resultando maus tratos físicos ou moral, e descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva conforme a descrição pormenorizada abaixo. Narra os autos do inquérito policial que o casal conviveu maritalmente por um ano, daí advindo uma filha de 7 meses, mas estavam separados, apesar do inconformismo do varão, havendo notícias de agressões físicas pretéritas perpetradas pelo indiciado em face de sua ex-parceira, razão pela qual esta solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência que foram deferidas nos autos 0806-954, dígito 35 do ano de 2025. Logo, o indiciado ficou proibido de se aproximar da ofendida e de com ela manter contato por qualquer meio de comunicação, bem como frequentar o local da residência ou trabalho dela, dentre outras determinações, estando mesmo ciente desde 25 de 4 de 2025 às 21 horas e 24 minutos, conforme certidão da oficiala de justiça. Narra os autos que causando lesões de natureza grave, conforme o laudo pericial, em 2025, 4, 1373 TAM e 2025, 04, 144 TAM. Só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como de forma livre e deliberada, privou-a de sua liberdade de locomoção mediante cárcere privado, também descumprindo medidas deferidas em favor dessa. No dia 14 de 6 de 2025, por volta das 21 horas, o indiciado dirigiu-se até a residência da ofendida, ocasião em que tomou seu aparelho celular e o destruiu, com o claro intuito de impedir que ela acionasse as autoridades policiais. Em seguida, passou a mantê-la em cárcere privado, impedindo-a de deixar o imóvel, além de submetê-la a sucessivas agressões físicas, consistente em socos, puxões de cabelos e arranhões, lesionando-a. Neste clima de terror, em razão da conduta do acusado, a ofendida permaneceu sob o controle do impedido até amanhã, de 16 de 6 de 2025, quando, sob o pretexto de sair para adquirir um novo celular, conseguiu sair da residência e dirigiu-se à delegacia para relatar os crimes. Após algum tempo, foi informada de que o acusado havia evadido-se do local pulando o muro. De imediato, comunicou o fato às autoridades policiais, que se deslocaram até o imóvel, mas não conseguiram localizá-lo. Ainda no dia 16 de 6 de 2025, por volta das 17 horas, o Alisson Souza de Oliveira retornou ao domicílio da vítima e escalou o muro para adentrar clandestinamente no imóvel. Ao perceber sua presença, a vítima fugiu para a via pública, sendo perseguida por seu algoz, o qual portava uma faca e dizia-se, abra aspas, vem aqui, bora conversar. Enquanto a seguia, que temendo por sua vida, buscou-se abrigo em um estabelecimento comercial, escondendo-se atrás do balcão. De forma voluntária e consciente, o denunciado a perseguiu até o interior do comércio, onde conseguiu alcançá-la e passou a golpeá-la com o objeto cortante, desferindo-lhe múltiplos golpes, mesmo diante das súplicas da mulher para que cessasse as agressões. A ofendida foi atingida por, ao menos, 9 golpes, sendo 3 no braço e 6 nas costas. A violência só cessou quando um dos clientes do local interveio, atingindo o agressor com objeto de vidro, o que o fez evadir do local. A vítima foi socorrida pelo SAMU e conduzida ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência e foi submetida a procedimento cirúrgico, razão da gravidade das lesões sofridas. O acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia para a apuração dos fatos por meio de inquérito policial. Sendo esses os fatos a serem apurados na data de hoje, peço aos senhores oficiais de justiça que conduzam e recolham
à sala de audiência as testemunhas, por favor. Esse aqui, diferente do Arley, está feliz porque o Flamengo, infelizmente, ganhou. Se você acompanha julgamentos e quer ver mais conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Esse oficial de justiça, tá? Esse juiz não, que eu odeio o Flamengo. Bom, nesse momento passamos à instrução do processo, com oitiva das testemunhas em plenário, com oitiva da vítima, dona Maiara Oliveira Mafra. Bom dia, dona Maiara. Bom dia. Dona Maiara, só para deixar bem registrado, a senhora já declarou aos oficiais de justiça que não há nenhum problema, inclusive deseja a presença do acusado em plenário, Sim. correto? Então vão ser feitas algumas perguntas para a senhora. Vai começar com a promotora de justiça, que está à sua direita, depois o defensor público, que está à sua esquerda, e eu e os jurados, ao final. Bom dia, Maiara. Bom dia. Tudo bem? Não. Não vai ficar. Vamos lá. Maiara, a gente vai voltar lá em 2025, tá? Eu queria que tu voltasse lá e me dissesse, foi em junho, até aquela data que aconteceu isso com você. Há quanto tempo você conhecia e há quanto tempo você convivia maritalmente com o Alisson? A gente se conheceu em 2024, no começo de janeiro. Aí a gente se juntou e a gente firmou uma data, dia 1º de fevereiro de 2024 ainda. E desde então a gente não se deixou. Foi todos os dias juntos e aí já com o tempo, já de tudo. Começou as agressões durante a gravidez. Tá, calma lá. Você engravidou, você tem um filho com ele, é isso? Tenho. Uma filha? Uma filha. Ela tem quantos anos? 1 ano. Certo. Então, há 1 ano e 8 ou 9 meses atrás, a senhora estava grávida. Foi, eu engravidei bem recente. Tá, aí foi aí que começaram as agressões, é isso? Ele já me agredia. Tá, então eu gostaria que a senhora relatasse assim, o que a senhora se lembra, tipo como falou agora, na gestação, como é que eram as agressões, até a gente chegar ao dia que Ele me agrediu a primeira vez também, durante o começo da gravidez, com uma faquinha no ombro. Aí foi só isso. Aí da outra vez de novo, ele discutia, eu não saía, assim, ficava só em casa. Ele também difícil ele trabalhar, só era em casa. Todas as discussões ele sempre me agredia, sempre me ameaçava no banheiro, sempre. Tá. E no início a senhora não procurou a justiça? Não, nunca procurei, porque ele sempre dizia que ia mudar, ele sempre pedia desculpa, ele sempre me ameaçava também, e eu acreditei. Sei. Outra vez ele me agrediu, também quebrou minha cabeça. E depois disso, a polícia ainda apareceu lá em casa, porque os vizinhos denunciaram. E eu defendi ele de novo, porque pela minha gravidez, eu com medo, e eu sempre tentando proteger ele. E ele nunca pensava nem em mim, nem na minha filha. Ele sempre era agressivo, sempre. Não queria largar, não queria viver a vida dele. E eu, por uma parte, eu era ignorante, porque eu tentava me defender de alguma forma. Porque eu não tinha força com ele, não tinha como. Não tinha possibilidade de eu ter força com ele. Até chegar ao ponto de eu denunciar, a gente se separar. Eu vim lá da chácara de onde a gente morava, eu deixei a neném com o irmão dele, pra mim tentar levantar alguma coisa, viver a minha vida, arrumar um trabalho, e ele viver a vida dele. Mas aí a gente foi se vendo. Aí foi quando ele me agrediu de novo e eu denunciei ele a primeira vez. Denunciei ele a primeira vez, depois passou
Ele ficou um tempo longe, uns dias longe da casa da irmã dele, mas ele conseguiu meu número com um amigo meu. Eu falava que não era meu o número de telefone, mas eu sempre estava com o celular, acabou. E a gente acabou se vendo de novo. A gente se via. Aí eu fui, quando ele voltou, eu fiquei num hotel. E um mês ele lá no hotel comigo. E eu tendo que fazer programa para sustentar o vício dele, para sustentar ele, para fazer de tudo. E ele chegar ainda a dizer que eu traí ele. Porque eu já estava separada dele. E eu tendo que sair com outras pessoas para sustentar tudo, entendeu? Pra ele tá ali deitado, fazendo nada. E quando eu chegava, ainda me agredia. Ainda me agredia. Dizendo que eu não gostava dele, que eu não tava nem aí pra nada. Se eu não tivesse com dinheiro pra ele, não tava bom. Às vezes ele se estressava. Se eu gritasse, ele falava que ia me agredir. E eu não entendo porque ele simplesmente não aceitou se separar. Era só isso, que ele estaria vivendo a vida dele e eu a minha. Não teria chegado no ponto onde a gente está hoje. Entendeu? Porque é muito ruim a gente viver oprimida, viver trancada e não poder fazer nada para se defender, porque eu tinha medo. Eu tinha medo que ele me ameaçava. E ameaçava. Ele falava que se eu não ficasse com ele, ele ia atrás de quem eu mais amava. Então eu creio que eram meus filhos. Entendeu? Pra mim é isso. Eu não queria estar aqui hoje. Eu não queria passar por isso de novo. Entendeu? Pra relembrar o que aconteceu, que não é bom. Mas eu não vou voltar atrás, porque o meu medo é ele sair e terminar. Ou ele fugir e tentar me matar de novo. Porque pra ele era me matar. Infelizmente ele não conseguiu. Infelizmente não, felizmente. E eu tô aqui. Certo, dona Mayara. Eu realmente lamento também. Espero que seja a última vez que a senhora tenha que lembrar disso. Mas hoje a senhora vai precisar relembrar de novo, como está relembrando agora. Veja só. Quando a senhora conheceu ele em 2024, que foi o que a senhora me disse aí, né? 2024, mais ou menos. É início do ano, meio do ano, final do ano, a senhora lembra? Quando eu conheci ele? Eu conheci ele no começo de janeiro de 2024. Pronto. Quando a senhora conheceu ele, a senhora trabalhava com quem e ele trabalhava com quem? Ele rodava de Uber, eu acho. Eu rodava de Uber e eu era acompanhante. Isso aí. Depois que a senhora... Vocês logo no início se juntaram, não foi isso? Sim. Certo. Aí a senhora parou de trabalhar, ele continuou... Parei de trabalhar para me viver com ele. Certo. Ele sabia qual era a sua profissão? Sabia, sempre soube, sempre. Tanto ele, como a minha família, como a família dele, nunca neguei nada para ninguém. Então, ele era bem ciente. Então, larguei a minha vida para me viver com ele. E até a senhora engravidar e começarem as primeiras agressões, a senhora consegue me dizer assim, foi 1 mês, foi 2 meses, foi 6 meses? A senhora consegue precisar assim, um tempo que foi um relacionamento normal? Não, é a primeira agressão mesmo que ele... Acho que foi com uns 3 meses. Foi quando ele furou a primeira vez aqui, com a faquinha de serra. Ele me furou a primeira vez. Todas as vezes ele sempre puxava a faca pra mim, nunca... Tanto quando ele quebrou minha cabeça também. Sempre. A agressão na gravidez foi como? Foi com a mão, ele me batia. E ele puxava a faca, ele sempre me ameaçava. Tá. Sempre. E eu me retraía. Quando a senhora diz que quebrou a cabeça, a senhora se lembra como foi esse episódio? Lembro, a gente não estava... A gente estava bebido, um pouco, era no Dia das Mães. Aí eu tinha perdido uma amiga minha no acidente e eu estava bem debilitada. E era no Dia das Mães de 2024. Foi quando ele... Eu acho que por um desentendimento da minha parte, de uma coisa que ele não entendeu o que eu falei, eu acho que eu me alterei, não sei. Ele veio por trás, eu estava sentada e ele quebrou minha cabeça, assim, com a faca. Com a faca? Com o cabo da faca. Aí... Certo. A senhora buscou atendimento? Não, porque eu fiquei com medo, ele não deixou eu ir, não. Tá.
considere se inscrever no canal. Inicialmente vocês foram morar juntos aonde, a senhora lembra? Na minha casa. Na sua casa. É, porque ele mudou da dele, ele saiu de lá e mudou pra minha. Tá. E o que acontece, quando é que vocês vão para essa chácara? Que eu lembro que no final a senhora falou que estavam numa chácara, né? Foi quando ele foi preso a primeira vez, ele saiu de casa e acabou sendo preso. Mas preso porque a senhora Por denunciou? assalto, não. Ah, tá. Roubo, tá. E eu fiquei 2 meses, ele ficou 2 meses por lá e quando ele saiu, Uhum. a gente reatou a relação. E foram morar na chácara ou E na a sua gente foi morar pra lá, pra chácara. Essa chácara era de quem? Deles, Da família dele? É, da família dele. Sei. Na época que a senhora teve sua filha, vocês moravam nessa chácara? Eu vim pra cidade, a gente foi pra casa do meu ex-cunhado e a gente ficou lá até a neném nascer e voltamos. Ela nasceu dia 14 de novembro, a gente ficou lá até dia 2 de janeiro. Sei. A gente voltou depois do ano novo. A senhora e ele usavam droga? Sim. Usavam, né? Tá. Consta aqui que o primeiro registro da ocorrência que a senhora fez foi em abril de 2025. Sim. A senhora lembra o que foi que aconteceu esse dia? Eles tinham me agredido, como sempre. Eu estava machucada no meu corpo, só umas marcas, mas só que ele nunca me chegou a agredir tanto que nem ele fez no dia da tentativa mesmo. Tá. Nesse do dia de abril, 21 de abril, foi esse dia que a senhora ficou com o olho roxo? Ou Abril, foi que ele fez? Não, não foi, né? Não, foi dia 14 de junho, antes do acontecido. Tá. Ah, tá. Já Mas a senhora consegue lembrar o que ele fez? Ele lhe puxou pelo braço, ele puxou seu cabelo? no dia que ele... Em abril ainda, a gente ainda está em abril. Não, eram várias vezes, não sempre ele já me sufocou com o travesseiro, com a mão, pra mim não gritar. E quando tinham essas agressões físicas, ou quando não tinham, que tipo de ameaças ele fazia para a senhora? Não, era só quando ele ficava com raiva. Pois é, mas como eram essas ameaças? Era com faca? Era sempre, ele sempre com faca. usava. Se a gente, quando nós estávamos no hotel, não, ele me enforcava, ou ele tampava a minha boca pra mim não gritar, entendeu? Tá. Sempre era assim. Veja só, a partir desse seu registro em abril, foi que a senhora pediu a medida protetiva? A primeira, sim. Tá. Quando isso aconteceu, ele já estava solto ou ele já tinha sido preso? Em abril, a gente está em abril. Já estava solto. Já estava solto. Já estava tá. solto. Como é que foi para a senhora voltar a falar? A gente está em abril, tá? A senhora registrou a ocorrência, pediu a medida protetiva, ele foi intimado da medida protetiva. Como é que foi para vocês voltarem a ter contato? Se vocês voltaram a morar juntos ou só se encontravam? Não, a gente só se encontrava, não chegava a morar juntos. Só que eu fui pro hotel e depois eu fiquei numa casa ali no centro, eu loquei por uma semana que a gente pagava. Saímos de lá, eu fui lá pro Uruará, onde aconteceu isso, que é a casa do meu compadre. Então, eu falei pra eles assim que... Eu falei assim, não, o Alisson melhorou, não tem problema dele ir aí não. Pedi pro meu compadre pra ele ir, me acompanhar, entendeu? Ficar indo, frequentando lá, mas só que a gente nunca pensou que ia chegar nesse ponto, porque eu já estava vivendo a minha vida, tinha voltado a fazer o que eu fazia antes, e era só pra ele trabalhar, era só pra ele viver a vida dele. Não, acho que não custava nada. Então, quando vocês voltam, é perto disso aqui, de junho, ou ainda fica um tempinho antes de acontecer isso? Não, a gente não chegou a voltar. Ah, tá. A gente não chegou a voltar, mas também não se largava. Entendeu? Mas Vocês estavam senhora morando... Entendo.
Mas estava morando junto? Ou ele passava... Não, ele estava dormia lá? morando na casa da irmã dele. Ah, tá. mas ia ele visitar nessa casa do seu... Mas aí quando ele ia pra lá onde eu tava, ele ficava lá intocado o tempo inteiro. Não Uhum. queria mais sair. Tá. Esse compadre que a senhora fala, é algum parente? É algum amigo? Eu não sou madrinha da filha dele. Ah, tá. No momento ele não tava. Certo. Agora, dona Maiara, vamos começar no dia 14. Né? O que acontece nesse dia? Dia 14 a gente estava deitado, aí chegou uma amiga lá em casa e tal, e aí a gente levantou, Uhum. a gente levantou, foi na cozinha, e ele ficou com o meu telefone, aí eu fui deitar, ele estava no telefone, no meu celular, ele estava lá comigo, e nisso ele achou, acho que eu tinha ficado com raiva, porque eu tinha levantado lá da cozinha, e eu fui me deitar, e ele foi atrás, achou que eu tinha ficado chateada, eu creio que foi isso. E ele... Foi quando eu levantei a mão pra ele, porque ele levantou a mão pra mim, e eu, na ação dele, eu reagi. Uhum. E aí foi quando a gente já foi se agredindo já, e ele de um lado, e eu tentando me defender do outro. Eu disse pra ele que eu não ia estar apanhando mais, que eu não ia aguentar, não aguentar mais. E foi quando eu dei um tapa nele, que eu acho. E aí ele voltou, já eu acho que revidou com mais força, e foi quando agrediu, que machucou muito meu olho, meu rosto, entendeu? E essa agressão, essa discussão, foi por que razão, a senhora lembra? Não entendo também, porque ele achou que quando ele ficava com raiva e eu ficava calada, Uhum. eu tentava não discutir. Eu pedia só para ele me deixar calada, todas as vezes, porque eu não sei discutir. Eu sou, verbalmente, falo muita bobagem, então eu preferia ficar calada, e ele não aceitava. Ele sempre dizia que eu estava rejeitando ele pelo fato de não discutir. Uhum. E eu não sei qual o problema disso, de ficar calada ele. E aí o ponto que eu não aguentava mais e acabava revidando, falando um monte de bobagem, e chegava ao ponto dele chegar a me agredir. Porque era essa a defesa dele. Como é? Não entendi. Chegar ao ponto de eu discutir com ele, acabar discutindo, e ele chegar a me agredir. No final de tudo, sempre chegava nisso. Entendi. Essa discussão e essa agressão no dia 14, foi de manhã, de tarde ou de noite? Foi à noite. À noite. E aí ele dorme lá e a senhora também? Ele dormiu lá, foi quando a gente discutiu, que Aham. chegou no ponto que eu falei pra ele que como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia estar, entendeu? Porque eu trabalho com a minha imagem, eu vou trabalhar, vou sair como dali, e ele ele ficou com muito medo de eu denunciar ele, Uhum. entendeu? Porque aí eu fiquei calada. Ele não deixava eu ir fazer xixi sozinha, nem nada. Ele ficou a noite inteira acordado, com medo de eu esboçar alguma reação, de eu ligar para alguém, de eu ligar para a polícia. No meio da nossa discussão, eu acabei da mão dele, eu bati no meu celular, para quebrar o celular, porque já que ele não queria me dar, o telefone, o aparelho era meu, a gente ficou sem. E aí foi quando... E todo momento ele não largava, não saía. Aí ficamos um domingo o dia inteiro em casa. E eu falei, eu só pedia para ele sair de perto de mim, mas ele não saía de jeito nenhum. Tá. A senhora queria sair, ele não lhe deixava sair? Ele nem deixava eu falar com o meu compadre. Meu compadre no domingo estava em casa, ele estava lá. Uhum. Ele não deixava, com medo de eu pegar o celular do meu compadre ou ligar para a polícia ou falar alguma coisa. Entendeu? E como é que foi esse dia? A senhora ficou o dia no quarto? O dia inteiro no quarto. E ele o tempo inteiro atrás da senhora? Se a senhora fosse no banheiro, Sim. ele ia atrás? Sim. Tá. Essa casa a senhora falou que é do seu compadre, né? Uhum. Então não era de vocês? Não era. Não tinha como trancar Porque Não. A senhora disse que ele não trancou a casa, né? Não, Só ficava não. atrás da senhora o tempo inteiro? Sim. Não deixava. Se eu saísse, eu não passava no portão, não. Ele não ia deixar, não, eu sair, não. Tá. E ele ameaçava a senhora? Todo tempo, sempre me ameaçou, sempre. Tá. E como é que dona Maiara, para a senhora sair
Na segunda-feira, como é que a senhora consegue? eu falei para ele que era, já que ele ia estar dentro de casa, que era para ele fazer alguma coisa, que eu ia comprar um celular, que eu precisava de um celular. E ele achou que eu não fosse denunciar ele. Mas eu tive que falar para ele que eu ia comprar um telefone. Aí eu comprei o celular e fui direto para a delegacia. Porque eu nunca pensei em não denunciar ele de novo e não tentar fazer alguma coisa. Tá. Então, na segunda, a senhora vai para a delegacia? Sim. Pela manhã? Não foi, eu acho que eu acordei umas 11 horas, eu acho que eu levantei... Fim da manhã e início da tarde, então? Isso. Quando é que a senhora volta para casa? Por volta das 4h30 para 5 horas. Tá. Foi esse período que Quando a senhora volta, ele está em casa? Não, mas ele já tinha pulado o muro de lá, já tinha... Eu não sei como ele conseguiu puxar aquele arame do lado e... Pelo murinho, pela quintal do lado, assim, tem um portãozinho que dá acesso... que dá para pular o muro, e só que tem arame esfarpado lá, e acho que ele, eu não sei como que ele fez. Mas a senhora viu isso ou lhe falaram que ele pulou? Não, ele já tinha pulado, foi justamente quando eu voltei para casa, o rapaz lá da frente falou assim, Maiara, eu entrei, aí eu olhei para frente da casa do vizinho, quando eu tava trancando o portão, aí o vizinho falou assim, ele tá aí dentro escondido. Aí eu saí rápido e liguei pra viatura, eu liguei. Aí foi quando eles a gente olhou por lá, ele não tava lá dentro, mas ele não tava lá dentro. A senhora ligou pra polícia, a polícia foi rápido que chegou? Foram logo lá. Tá. Então a senhora não chegou a entrar? Eu esperei eles chegarem, a polícia chegar. Né? Tá. A senhora tava sozinha? Tava sozinho. Tá. E quem lhe falou isso foi o vizinho, foi isso? Foi, disse que ele tinha pulado o muro. Tá. Quando a polícia chega, o que acontece? Continue. Não, a gente pegaram meus dados e nesse momento ele olhou por lá, não tinha nada. Aí eu entrei, fiquei confiante. Só em questão de segundos, aí a polícia retornou. Eu tranquei o portão, tava trancado. Aí a polícia retornou para pegar os dados dele. Isso passou quanto tempo? Nada, foi questão de segundos. Eles só foram e voltaram. Tá, a polícia procurou, não achou, e a senhora entrou, foi. Eles saíram e voltaram de novo. Voltaram para pegar os dados dele. Certo. Então, nesse momento, eu dei o nome dele, passei o nome e a idade, e aí foram embora. Quando a polícia saiu de lá, eu só deu tempo de eu entrar em casa, entrar e eu olhei, e aí ele passou pelo portão, eu vi quando ele passou. E foi só o meu... E eu não tranquei o portão, foi só o meu pensamento em correr. Só em correr. E ele me chamava para conversar e não. Tá. Ele veio de onde? Não sei. Mas a senhora não viu se ele Não, porque eu estava dentro de casa. É grade lá, é grade. Então dá para ver pra rua. Então quando a senhora viu ele, a senhora estava dentro de casa, é isso? Tava quando ele passou no portão de fora, assim. Tá, aí deu tempo. Tá. Quando a senhora vê ele... Meu coração saiu pela boca. Eu imagino. Ele já tá com a faca? Já. A senhora viu a faca? Tava com a faca, porque a faca que tem, essa faca, ele era que tava lá dentro de casa, e ela não tava lá. Não tava lá na pia, não tava lá dentro de casa. Não tava a faca. Essa faca, ela já tava torta? Não. Não, tava normal. Tava reta, sim, no caso. Tá. Tá, e a senhora disse que seu coração foi na boca, e o que acontece? Continue. Eu só dei tempo de eu correr. A primeira coisa que eu pensei é em sair de dentro de casa, porque se eu tivesse dentro de casa, ele tinha me matado. Porque, eu não sei, dentro do comércio ele fez o que ele fez, imagine dentro de casa, o que ele não ia fazer comigo? Tinha gente no comércio, não tinha? Tinha. Quando a senhora... A gente tem as imagens, mas eu queria que a senhora contasse. Quando a senhora entra no comércio, a senhora tinha percebido que ele ainda estava atrás da senhora, ele gritava alguma coisa, a senhora falava alguma coisa, onde a senhora se escondeu? Tente contar assim, finja que a gente não tem as imagens. Não, ele só me chamou para conversa, me chamava, e quando eu falava assim, amor, por favor, pare de fazer isso comigo. Mas... Porque...
Aí o pessoal gritava de lá. Aí ele ainda tentou pegar o meu aparelho, que era o meu celular. E foi quando eu acho que ele furou aqui embaixo no meu braço. E eu pedia, por favor, para ele não fazer aquilo, não. Só isso. Falar, amor, por favor. Para ele parar um pouco. E tentei me defender, minha mão ficou muito machucada. E eu tava perdendo muito ar. Porque meu pulmão encheu muito de sangue. Eu tava perdendo ar nessa hora que eu não aguentava. Só que eu não tive força para até chegar no hospital mesmo e não desmaiar em nenhum momento. Eu não perdi a consciência em nenhum momento. Eu só pedia para ele parar. Foi quando alguém atingiu ele com vidro e ele saiu. Foi a única hora. E aí o pessoal, a população lá, o pessoal que me ajudou mesmo. Eu sei que é rápido, deve ser horrível, mas a senhora, além da senhora falar, que a senhora fala, amor, para, realmente isso a gente escuta. A senhora ouvia se as outras pessoas que estavam lá falavam alguma coisa? Falavam, eu lembro, mas eu falo pelo vídeo, só que eu vi depois, mas no depois, momento, na hora lá, a senhora não. Entendi. No momento só era eu e ele ali, parecia que não tinha ninguém. Tá. Mesmo a senhora indo para trás do caixa, ele foi até lá atrás da senhora? Foi. Como é que foi a senhora cair? Porque agora essa parte a gente não tem filmado. A senhora caiu, ele pulou em cima da senhora? Como foi a primeira quebrou facada? tudo ali, não lembro bem não. Eu sei que ele veio pra cima de mim, eu caí no chão. Eu não sei como. Ele furou tanto minha costa, ele perfurou meu pulmão. E eu tentava me defender de todo jeito. Eu pedia muito pra ele parar. Mas ele não pensou em parar. Mas ele falava que se eu não ficasse com ele, ele ia me matar. Ele sempre falava. Senhora... E eu nunca acreditei. Nesse momento, a senhora percebeu quantas facadas ele deu ou a senhora só foi saber depois do hospital? Não, só depois do hospital. Depois que eu levei os pontos. E depois da sala de cirurgia, na verdade. Tá. Porque... cheguei lá que eles me pontearam e eu tava perdendo muito meu ar. E aí foi quando eu fui pra sala de cirurgia, porque meu pulmão já tava completamente cheio de sangue. Tá. Vê só, depois que alguém joga uma garrafa nele, ele sai. Aí o que acontece? As pessoas lhe ajudam? Quem lhe leva para o hospital? O SAMU chega? Foi o dono do comércio que me levou para o hospital. Ou me levou até perto do corpo de bombeiros quando a ambulância veio. Eles me ajudaram primeiro. Lá, com pano, uma moça me ajudou lá a estancar o sangue, que eu estava sangrando muito. Me limpou. E me colocaram dentro do carro. Tá. E eu fui até perto do corpo de bombeiros. De lá, eu fui de ambulância. A senhora sabe dizer quantas facadas foram? Foram 9. Aonde? Foram 3 no braço e 6 na costa. 6 na costa. Tá. No hospital, a senhora ficou internada, passou por cirurgia? Fiquei. Ficou internada quantos dias? Fiquei internada 7 dias. Tá. E a senhora passou por cirurgia, foi isso? Sim. Perfurou seu pulmão? Sim. Aí perfurou meu pulmão, eu fiquei com dreno até a retirada do líquido do sangue todo do meu pulmão. Tá. E fez cirurgia? Sim. Fez, né? Tá. Depois disso, a senhora teve algum contato com ele? Não. Ele era ciumento? Muito. A senhora era ciumenta também? Estou lhe perguntando isso porque ele fala, sabe? Eu sou ciumenta. Tá. Mas não, você pode agredir ele. Tá. Dona Maiara, a senhora lembra da sua audiência anterior, né? Lembro. E eu vou lhe perguntar isso porque eu senti isso lá e eu queria saber se é esse o seu sentimento. A senhora falou várias vezes que a senhora foi burra e a senhora se culpava por isso ter acontecido, é isso? Porque meu pensamento, mas eu acho que ainda está muito recente,
E eu não me acho, eu não fui culpada, não. Porque a gente é de maior, cada um tem uma decisão, tem uma opinião própria, e eu acho que ele, se eu tivesse sido mais segura, não tinha chegado nesse ponto. Porque eu sempre falava para mim mesmo, e eu via outras pessoas ter uma vida assim, e eu não entendia por que a pessoa não se livrava disso, até chegar e acontecer comigo. Porque eu falava assim, não, mulher nenhuma tem que passar por isso. A gente não precisa passar por isso, não, nem ficar apanhando de ninguém, de homem, e baixar a cabeça até o ponto de chegar e eu me enfraquecer. Então, por isso que eu falava que eu era culpado, que eu fui burra em ter aceitado muito tempo. Porque para mim, esse período de um ano foi um ano, mas foi pouco, entendeu? Assim, parece que foi 10 anos. Talvez tenha sido pouco para outras pessoas que passam muito tempo apanhando, vivendo assim. E não é. A mulher não precisa disso, a gente não precisa em nenhum momento. Então, eu quero assim, falar só que a gente não precisa disso. Passar por isso, ser agredida e estar vivendo oprimida. Não é isso. Eu fui burra só. Eu falava que eu fui burra só por isso. Entendi. Por ter aceitado. A senhora buscou acompanhamento, tratamento psicológico depois disso? Não, em nenhum momento. Tá. A senhora tinha que... Porque a senhora, estou perguntando isso que a senhora falou na outra audiência. A senhora usava roupas para esconder as marcas que ficavam dessas diversas agressões? Tá. Nesse dia, 16 de junho, que foi o dia que aconteceu isso, a senhora sabe dizer se ele tinha bebido, se ele tinha usado droga? Eu creio que não, porque a gente passou o sábado em casa, da noite. Passamos o domingo inteiro em casa, trancado. E na segunda-feira, dormi. E na segunda-feira, não deu tempo eu sair de lá. Eu fui direto fui na lojinha do amigo meu na Nova República, comprei o celular e fui direto para a delegacia. Então, eu creio que ele não usou nada, não bebeu nada nesse período, não. Ele estava consciente mesmo do que ele... Tá. Nessas 24 horas, digamos, que a senhora ficou em casa, né, detida por ele, ele lhe ameaçou, lhe bateu? Nessas não. 24 horas? Não, ele só não deixava eu sair. Mas não com agressão, não... Tá, agressão física não. Mas não. E ameaças? Pra que a senhora não saísse? Ele não deixava eu sair, não. Não deixava eu sair de jeito nenhum. Tá. A senhora teme que ele faça alguma coisa com seus filhos? Com certeza. Porque ele chegou a falar que se eu não ficasse com ele ia atrás de quem eu amava. Eu amo meus filhos. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 7. 7 nenéns grandes. Eu tenho um bebezinho agora também, de 2 meses. Depois da filha dele? É. Tá. Só um instante. Durante esse período que ele esteve com a senhora, ele tentou tratar o vício? A senhora tentou tratar o vício? Ou vocês conviviam? Não, a gente deu um tempo, sim. Ele saiu. Eu sempre falei pra ele que quando ele voltou pra igreja, eu sempre pedia pra ele voltar, pra ele ir sozinho, que eu ficava em casa, mas sempre não sei, não da minha parte, não sei pelo pensamento dele. Eu sempre fui tranquila em relação, entendeu? Não que o vício seja uma coisa boa, não é. Mas não é uma coisa de deixar me levar, e eu acabei vendendo todas as minhas coisas por causa dele, de tudo, acabou com tudo.
Até ele me conhecer, eu tava ótimo, eu tava bem, tinha minhas coisas, minha casa, meu dinheiro, tinha tudo. Era a senhora que sustentava ele? Não, com o tempo, depois que ele vendeu tudo, era. Quando a gente voltou, assim, durante a gente estar na chácara, que ele parou, que a gente parou, dá um tempo, ele trabalhava. Trabalhava, rodava de mototáxi e fazia entrega na loja do irmão dele. Ele sustentava a casa, entre aspas, né? Só o básico necessário. Tá. A senhora disse que durante ele estar com a senhora, ele foi preso. Sim. A senhora sabe dizer se ele foi preso por alguma coisa que ele fez naquela época que ele estava com a senhora ou foi coisa antiga? Não, ele foi preso porque ele foi tentar assaltar nesse dia pra usar droga. Entendi. Tá certo, dona Maiara. Eu lamento muito que a senhora aconteceu e muito obrigada pelo seu depoimento. Sim. Bom dia. Inicialmente, dona Maiara, eu sinto pelo que ocorreu, tá? Tenho só que fazer algumas perguntas para a senhora para a gente, enfim, identificar exatamente qual crime ele deve responder, tá certo? De início, pelo que a senhora relatou, em abril, né, do ano passado, a senhora teria pedido uma medida protetiva, correto? Sim. Pelo que a senhora relatou também, a promotora, pelo que eu entendi, de abril para junho, houve indas e vindas de vocês dois, foi isso? Vocês ficaram se vendo, como se fosse ficando assim. Tá certo. Aí o estopim desse caso aqui ocorreu no dia 14 de junho, correto? Sim. Pelo que a senhora relatou, você estava na casa de um compadre, é isso? Do meu compadre. Era a pessoa de nome Jarvisson, é isso? Isso, é o Jarvis. A senhora que convida o acusado para ir até essa residência? Como não, foi para ele já chegar? estava lá comigo. Eu não convidei ele. Mas nunca deixou de que nem eu falei para ele. Eu falei pro Jarlinho, eu falei, Jarlinho, sempre que o Alisson aparecer, ele já melhorou muito. Tentando defender ele de alguma forma. É por isso que eu me sentia culpada. Entendi. Então, assim, houve uma permissão da sua parte para ir mesmo com a medida protetiva. É isso que eu quero entender. A senhora nunca chegou a retirar esta medida? Não cheguei. Mas ele falava que ia melhorar, que ele não ia mais me agredir. Certo. O ABCV chega então no dia 14 de junho e a senhora diz que fica detida entre 14 a 16 de junho. O Jarvisson também frequentava essa residência? Sim, ele é o dono da casa. Certo. Durante todos esses 2 dias, então, ele também estava na residência? O Jardim, sim, ele estava dentro da casa. Ele visualizou, então, essas ameaças que ocorriam? Não, porque ele era só para mim dentro do quarto, ele me estava dentro do quarto. Então, por isso que todo tempo que eu saía para ir no banheiro, ou tomar uma água, ou comer alguma coisa, ele estava comigo. Ele não saía de perto. Não saía de perto de mim de jeito nenhum. E quando eu falei com o Jardim, quando eu levantei no domingo, E quando o meu compadre viu que eu tava com aquela marca no rosto, ele inclusive até ficou chateado. Ele falou assim, tu depois de tanto tempo, tu tá aceitando apanhar de homem, eu ainda te falei que não queria ele dentro de casa. E eu passei a mão na cabeça dele ainda. Por pena, porque ele falava que senão ele só tinha eu na vida dele, que a família dele já tinha abandonado ele, todo mundo tinha abandonado ele. E eu com pena, burra, chegou ao ponto de acontecer tudo isso. Entendeu? Foi pena, entendeu? Mas eu falava pra ele viver a vida dele, pelo menos arrumar um trabalho. Não pra mim estar fazendo o que eu fazia pra sustentar o vício dele, pra sustentar as coisas, pra me sustentar. Entendo. Senhora, outra coisa, dona Maiara, a senhora disse que ficou detida lá, né? Fiquei em casa. Ficou na casa. A senhora não saiu lá, a senhora, pelo que a senhora relata, ele impedia a senhora de sair. Sim. Eu pergunto, a casa de alguma forma estava trancada ou era um temor da senhora em sair e ele fazer algo contra a senhora? Mas ele ia fazer. Ele não me largava pra nada.
Nem pra mim ir no banheiro, não largava de jeito nenhum. Eu tinha medo de sair dele ir atrás. É o ponto que quando eu saí, ainda chegou ao ponto de fazer o que ele fez. Esse soco que ocorreu foi porque a senhora quis sair? Foi porque ele esboçou uma reação de me agredir, e eu fui pra cima dele, eu fui tentar pegar meu telefone e ele acabou me agredindo. A gente já tinha esses socos, a gente já tinha se agredido, ele já tinha puxado meu cabelo, já tinha ido pra cima dele também. Isso ocorreu no dia 16 ou foi no dia 14, foi no esse dia... soco. No Ai. dia da agressão, eu saí de casa pra me comprar o aparelho novo. Certo, que aí foi no dia 16. Isso Dia que foi o dia 16. que a senhora foi na delegacia. Foi. Eu fui de novo pedir, eu falava para o pessoal ir comigo para buscar ele, tirar ele. Mas não. A senhora foi na delegacia, queria Da mulher. buscar a polícia, para a polícia já ir lá Eu fui pegar. denunciar ele novamente. Mas a polícia não foi. Não. Certo. Não no momento lá. Só quando eu voltei em casa que eu liguei para a polícia. Que o vizinho disse que ele tinha pulado o muro. Tá. Agora no momento dos fatos lá da facada, a senhora disse que chegou em casa. A senhora estava acompanhada de alguém? Estava sozinha? Eu estava de mototáxi, eu vim de mototáxi e entrei sozinha em casa, estava só. Certo. O que foi que fez então? O que foi que aconteceu para ele perseguir a senhora até esse comércio? Ele não estava em casa, ele estava atrás de mim. Ele me ligou de vários celulares diferentes. Ligou de uma moça da Orla, de outro número de telefone, porque eu tentei. Aí a moça falou que ele estava todo de preto. Ele estava todo de preto. Aí quando ele me ligou de outro celular, aí eu falei assim, olha, é melhor tu parar de estar me ligando, porque eu sei que tu tá todo de preto, já descrevi a roupa que você tá. Falei pra polícia, aqui da delegacia da mulher, que eu tava na delegacia da mulher. E aí, quando eu entrei em casa, eu olhei em cima da cama a camisa preta dele. Ele já tinha trocado pela cinza que ele tava, que é de manga. Ele tinha trocado de roupa. Certo. Eu estou satisfeito, tá? Eu sinto pelo que ocorreu. Tenho mais Sim. perguntas. Senhora jurada, alguma pergunta para a vítima? Temos na mesa 3, senhores jurados. Senhores oficiais. O Alisson andava armado com faca mesmo saindo para a rua? Não. Alguma vez ele destratou seus filhos? Não entendi. Ah, é? Alguma vez ele destratou seus filhos? Não. O seu compadre Jadson pediu para ele sair da casa algum momento? Pediu. E ele não saiu? Não. Mais algum, senhor jurado? Em nenhum momento ele saiu. Ele não ia, não. Só se eu fosse. Uma vez a gente discutiu na rua também, porque eu queria subir no mototáxi para mim ir embora, e ele ficou lá, continuando no meio da rua, só para mim não. Ele só queria que eu fosse junto com ele. Que o Jarlinho, que é o Jarlison, que é o meu compadre, ele não estava aguentando nossa discussão dentro de casa, que foi a primeira vez que foi da denúncia da medida protetiva. Ele simplesmente, a gente discutiu no meio da rua porque ele não deixou de jeito nenhum eu subir na moto. Eu tive que entrar na casa de uma vizinha e ficar lá dentro até ele sumir, entendeu? Até ele sumir e cansar de ficar lá me esperando. Nesse dia que a gente discutiu na rua. Tá certo. Acho Muito que só. obrigado, dona Maiara. Está encerrado seu depoimento. Se a senhora quiser ficar e assistir o júri para saber o resultado, fique Sim. à vontade, a senhora está liberada. Alguém de vocês quer ir ao banheiro, seus jurados? É pra mim, pode? Aqui, só o meu Seus, nome, né? O Alisson, tem uma jurada que vem ao banheiro.
dia, doutora Vanessa, tudo bem? Bom dia, tudo bom, doutor? Tudo bem. Tá me ouvindo bem, né? Estou me ouvindo bem. Eu acredito que a sua participação no fato se deu porque devia estar na presidência do inquérito, correto? Sim. Então, eu vou passar a palavra para a promotora de justiça, doutora Mariana, depois que ela acabar o defensor público e o juizado final. Doutora Mariana, fique à vontade. Bom dia, doutora Vanessa. Bom dia, doutora. A senhora se recorda dessa investigação? Sim, eu recordo. Se eu não me engano, foi dia 16 de junho do ano passado. Certo. Além do dia 16, que a senhora disse que se recorda, a senhora se recorda da vítima em outros momentos também na delegacia, buscando atendimento? E nesse dia, inclusive, eu estava respondendo tanto pela manhã, pela tarde, então eu passei o dia na delegacia. E aí eu recordo que pela manhã ela tinha ido registrar uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, né? Contra o seu ex-companheiro. E aí, o Alisson, né? O Alisson, salvo engano. E aí a gente até tentou acionar uma viatura da Polícia Militar para tentar fazer a busca dele, né? Porque seria uma situação de flagrante. Ela chegou com um olho roxo, braço machucado. Uhum. E aí, vendo ali a gravidade da lesão, a gente até tentou acionar, né, uma viatura da PM para procurar o acusado, só que aí não foi possível, né? Então a gente fez a requisição de exame dela, fez boletim de ocorrência e ela foi fazer a perícia, né? Aí já pela tarde a gente recebe, aí por volta, que era de umas 5h30 da tarde, a gente recebe uma apresentação da PM, informando que essa mesma vítima, né, que a gente tinha atendido pela manhã, tinha sido vítima aí de um esfaqueamento pelo mesmo ex-companheiro. Certo. A senhora teve contato com o Alisson depois da prisão dele? Depois não. Tá. Mas ele prestou depoimento para a senhora? Foi a senhora que instruiu esse inquérito? Da tentativa foi feito flagrante dele, né, na ocasião. A gente foi ouvido, não recordo agora se ele falou alguma coisa, se ele ficou em silêncio. Ah, tá. Não, mas a minha pergunta é assim, se a senhora tem a lembrança da senhora com ele, se a senhora se lembra como é que ele estava, qual era o estado dele. Olha, não tenho a lembrança. Tudo bem. Mas eu lembro que ele foi capturado pela PM. Uhum. E eu acho que ele estava um pouco lesionado, mas por conta da fuga, da situação da fuga. Mas eu não tenho muita lembrança assim, específica dele, sabe? Certo. Doutora, há quanto tempo a senhora atua na violência doméstica? Eu fiquei na Delegacia da Mulher de Santarém mais ou menos 2 anos. 2 anos e meio. Certo. E nesse tempo, nessa sua experiência, nessa área, esse tipo de situação que aconteceu nesse fato, é um negócio isolado, é raro de acontecer, ou é o que a senhora mais via durante o tempo que a senhora trabalhou na violência doméstica? No geral, feminicídios não são tão comuns de acontecer, né? Existe sim muita lesão corporal, mas dessa intenção, né, dessa tentativa de homicídio, que realmente a vítima, né, quase foi levada ao hospital já sem ar, com pneumotórax. Eu lembro até que um pneumotórax é uma situação que a gente aprende no curso de formação como uma das situações que pode levar à morte muito rápido, né? Um tiro, uma facada que atinge o pulmão e começa a encher de água e a vítima fica, né, sem poder respirar. Então, casos dessa gravidade realmente não são tão comuns. Certo. Do que a senhora se recorda das investigações? Como é que era a relação deles? Qual foi a razão disso ter acontecido nesse dia? A vítima, ela relatou quando ela foi pela parte da manhã, né, no dia do acontecido, e desde o final de semana, ela já tinha uma medida protetiva, né, só que desde o final de semana ele tinha ingressado na casa dela,
e aí pediu ela de sair, de buscar ajuda, aí ela teria sido agredida aí durante o final de semana. E até então foi esse o histórico que a gente tinha recebido. Até que no segunda de manhã ela conseguiu sair de casa, né? Fez a denúncia, só que aí ele retornou. Certo. A senhora diligenciou todas as imagens possíveis do momento do fato, já que foi dentro de um comércio? Eu recordo, eu acredito que a gente tenha colocado no PJE a imagem da câmera de segurança do comércio. Não, tem sim. também umas imagens da vítima. Tá, então o que tinha de imagem do comércio vocês conseguiram pegar, não é isso? Isso. Não tinha outros ângulos da filmagem? Não. Só aquele que está no processo? Tá. Isso. Tá certo, doutora, eu lhe agradeço. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Tá, obrigada. Não, havendo perguntas. Muito obrigado, doutora Vanessa. Obrigado mesmo por nos ajudado. Certo, por nada. Agora nós vamos... Tem mais alguma pergunta? Posso desligar ou não? Não, acabou. Pode sair, doutor. Muito obrigado, tá? Tá, obrigada. Agora vamos ouvir o sargento, que a gente já dispensa ele. Se você acompanha julgamentos e quer ver mais conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Neste momento passamos à oitiva do sargento da Polícia Militar, Vanderlei Silva Ferreira. Bom dia, sargento. Tudo bem? Bom dia, Vanderlei. Vanderlei, eu acredito que a sua participação se deu que você atendeu a ocorrência lá no dia, correto? Isso. Está devidamente qualificado com a palavra, promotor de justiça. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. O senhor se recorda quando o senhor foi atender essa ocorrência? Sim. Pronto, então nenhum de nós estávamos lá, tirando o senhor e ele. O senhor pode relatar como é que foi, quantas vezes o senhor foi lá, o que aconteceu, por favor. Isso, esse dia a gente estava de serviço, né? E fomos acionados aí via NIOP, que uma senhora havia sido esfaqueada pelo companheiro, né? E o companheiro dela havia se evadido, né? Aí imediatamente a gente foi juntamente com outras viaturas até o local. E no momento que a gente estava se aproximando do local, os populares haviam dito que o acusado havia pulado alguns quintais de alguma residência, tentando prender fuga. E a vítima já havia sido levada para o pronto-socorro, para atendimento, no carro particular. Ok. Aí fizemos o cerco lá, as viaturas que estavam no local, foi feito um cerco. E nesse momento a gente, populares nos abordaram e disseram que o indivíduo havia pulado no quintal de uma residência, onde a gente ia passando, né? A gente parou e adentrou no quintal da residência. O dono da residência se encontrava no local, né? E autorizou a gente a entrar e aí a gente entrou na residência e fomos fazer uma busca lá no quintal da residência, tá? E no momento que a gente estava lá adentrando o quintal, a gente avistou, o quintal era meio grande o terreno, né? Cidadão lá no local, meio próximo do muro. E aí estava eu e mais um outro policial. Aí a gente demos voz para ele parar. E ele viu a gente, parece que ele estava meio atordoado, não sei se ele estava com alguns sintomas, não sei se era de embriaguez ou era entorpecente. Aí ele veio vindo na direção, né? A gente avistou a faca na mão dele. E aí a gente mandando ele parar, e aí ele vinha vindo na direção da guarnição. E a gente estava com munição não letal, munição de elastômero, e aí para evitar que
resguardar a integridade física dele e dos moradores lá da residência da guarnição, foi preciso efetuar um disparo de elastômero. Munição não letal. Aí ele se conteve, né? Aí a gente conseguiu fazer a imobilização, fizemos a prisão dele e levamos ele até a delegacia, os procedimentos. Certo. E Vanderly, quando vocês... O senhor se recorda? O senhor só foi acionado por conta desse esfaqueamento, foi isso? Já tinha acontecido o esfaqueamento? Isso, na hora que... Mas... Eu quero saber se o senhor foi antes lá com a vítima. Se antes, o senhor era dessa GU que esteve lá na casa. Antes tinha ocorrido uma situação lá, um chamado, nesse mesmo local. Mas a gente foi dar apoio a outra viatura que tinha ido na ocorrência. Então o senhor estava nesse primeiro momento, mas não sabe o que Não, no primeiro momento a gente chegou, a outra guarnição já estava terminando de fazer o atendimento. Aí o que foi informado é que ele se encontrava lá, tinha ido no local, mas que ele já havia se retirado do local nesse momento. Ele já havia empreendido fuga e a companheira dele disse que estava trancada, ela ia ficar lá na residência mesmo, que ele já havia saído do local. Aí nesse outro momento a gente ficou às proximidades, né? Entendi. Aí foi novamente tido chamado pelo NIOP. Aí já tinha acontecido. Aí já tinha acontecido. Aí a gente chegou até mais rápido, que a gente estava em proximidade. Tá. Então, quando o senhor, nesse primeiro momento, o senhor teve contato com a vítima, que inclusive disse que ia entrar e ia ficar em casa, é isso? Tivemos, juntamente com a outra GU, que a gente foi só no apoio. Mas a gente ouviu, a gente chegou até a conversar também, junto com os componentes da outra GU, que foram atender. Tá. Desse contato que o senhor teve com a vítima, ela conseguiu passar alguma coisa para o senhor conseguiu entender se eles estavam juntos, estavam separados, qual era a situação ali da briga, ou não? Se ela tinha medida protetiva, se não tinha? Que deu para entender que ela tinha medida protetiva, né? Contra ele. Medida protetiva. Que ela informou que já não tinha mais nada com ele. Tá. Quando o senhor é acionado no segundo momento, agora que já tinha acontecido o pior. Isso. Ela já não estava mais lá já tinha sido levada para o hospital, é isso? Isso, populares já tinham levado ela. Vocês chegam a passar pelo comércio onde aconteceu, a parar ou só passa e segue em diligência atrás dele? Não, no comércio a gente recebeu logo, a gente ia parar, mas recebeu logo informação que ele havia fugido informaram a direção que ele havia fugido, aí a gente já foi só para fazer o cerco. Aí eu acho que outras viaturas foram lá pegar mais informação lá no comércio. Tá, então o senhor não fez parte dessa diligência de ir lá no comércio, pegar mais informações, não? O senhor só prendeu ele? Eu já fui logo no momento atrás do dele, acusado. Né? E depois que prendeu ele, apresentou na delegacia. Isso. Não voltou no comércio, é isso que eu queria saber. Senhor? Eu não me recordo. Mas no momento, deve ter outra viatura. A gente foi logo fazer o cerco. Tá. A faca, o senhor se recorda? Se vocês pegaram? Foi pega a faca com ele. Estava com ele quando vocês o encontraram? Isso. Tá. Ele relata, durante esse tempo que o senhor tem contato com ele, que conseguiu prender, fez o deslocamento até a delegacia, ele relata alguma coisa? Ele chega a conversar informalmente com vocês? Não, conversar não, porque ele foi não foi separado, não foi dentro da viatura, ele foi lá atrás, no momento, né? Ele conversou lá na delegacia com o pessoal lá, com o depoimento dele lá na hora. Para o delegado, para a delegada no caso, né? Isso. E o senhor não acompanhou, não sabe o que aconteceu? Não. Não tem nenhuma versão dele do caso dos fatos? Não. Pela boca dele, né? Tá. Tá certo, seu Vanderly, muito obrigada, tá? Sem mais perguntas, então. Senhor jurado, alguma pergunta para o policial? Não, depoimento encerrado. Muito obrigado, sargento. Está até descansado. Ok. Alguém quer o banheiro, senhor jurados? Nenhum jurado quer o banheiro, pode trazer então a dona Lígia Cota de Almeida. Neste momento passamos ao arquivo da dona Lígia Cota de Almeida. Bom dia, dona Lígia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Dona Lígia, a senhora conhece o Walisson que está sendo julgado hoje? Não conheço ele. Eu conheci ele a partir do momento que ele foi lá no meu estabelecimento. Tá, só do estabelecimento. Então você não conhecia nenhum dos dois, né?
Oi? Só conhecia a Maiara também, não? Não. Então, devidamente compromissado, vão ser feitas algumas perguntas à senhora sobre esse fato. E começa com a promotora, que está à sua direita, depois o defensor que está à sua esquerda, e eu e o jurado, eventualmente, ao final. Doutora Mariana? Obrigada, doutor. Bom dia, dona Lígia. Bom dia. Tudo bem? Dona Lígia, a senhora é proprietária lá do comércio? Exatamente. Pronto. A senhora já tinha visto a Maiara por lá? Sim. Já tinha, como cliente, né? Sim. Comprando coisa lá no seu mercado. A senhora não conhecia ela, não tinha proximidade, não sabia nada da vida pessoal? Não, senhora. Entendi. Tá. Nesse dia 16 de junho, né, final da tarde, a senhora estava lá no seu comércio? Não, eu estava na minha casa no momento do ocorrido. Tá. A sua casa, ela é do lado, atrás do comércio? Como é que é? É nos altos do comércio. Em cima, né? Tá. Quem estava no seu comércio trabalhando, então, no caso? A minha filha. Sua filha. Como é o nome dela? Ana Luísa. A Ana Luísa. Ana Luísa tem quantos anos? Hoje ela tem 18. Na época ela tinha 17, né? Exatamente. Pronto. Então vamos lá. Tirando a senhora e ele, a gente não estava lá. Então, assim, me conte aí como é que foi. Eu sei que a senhora não viu, mas a partir do momento, o que a senhora ouviu, o que a senhora fez, me conte aí assim, me coloque lá. Quando nós soubemos do ocorrido, quando o rapaz entrou dentro do meu estabelecimento para cometer o ato criminoso contra a dona Maiara, eu estava em casa. Certo. Eu tinha acabado de chegar, que eu tinha ido no banco fazer um depósito para fazer um pagamento. Aí eu subi para fazer o pagamento. Aí, quando nós ouvimos, foi o rapaz gritar pelo meu esposo. Chamando pelo nome dele, né, que era para ele vir, que estava acontecendo algo lá embaixo. Só que ele não falou o que era, né? Sei. Aí eu desci na frente. Tá, mas me diga uma coisa, esse grito que estava acontecendo algo, para a senhora foi um grito de algo bom, de algo errado, desesperador, normal? Para mim, eu pensava que era um acidente na rua, né, que a gente escutou os gritos. Aí eu disse, está acontecendo um acidente na rua. Aí eu fui na janela. Quando eu fui na janela, aí eu vi um monte de gente. Aí eu disse, é um acidente mesmo. Aí eu desci. Quando eu ia descendo a escada, o meu funcionário me encontrou e disse, dona Lígia, um rapaz furou a mulher. Aí eu gritei pro meu esposo. Aí ele vinha descendo logo atrás. Aí quando eu cheguei lá, a Maiara estava sentada na beira da calçada, chorando. Na beira lá da porta. Da frente do seu estabelecimento, né? Exatamente. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Aí a menina disse assim, foi um rapaz que entrou aqui e tentou matar a menina, a moça. Aí foi que eu enxerguei a dona Maiara. Aí eu só fiz pegar a chave do carro e sair. Aí quando eu subi a rua, aí eu já não vi mais ele. Aí eu voltei, deixei o carro e saí correndo. A senhora saiu de carro ainda? Atrás dele? Para ver onde ele foi? Sim. Alguém apontou para a senhora para onde ele foi? Não. Eu subi na rua do lado, porque para mim ele tinha subido, né? Entendi, tá. Aí eu subi a rua. Quando eu cheguei lá no fim da rua, aí eu não vi mais ninguém. Aí eu voltei, deixei o carro e fui a pé. Quando eu fui a pé, o vizinho me abordou. Ele disse assim, ele pulou na casa do seu Carlito, volta que eles estão te enganando, entendeu? Aí eu voltei, quando eu ia chegando perto da residência do seu Carlito, a polícia já vinha de moto. Foi quando ela veio, eu abordei o policial e disse onde ele tinha pulado, o rapaz. Que eles estavam tentando acobertar ele lá, esconder ele lá. Aí, o menino, o dono da residência lá, filho do dono, né, disse até que eu não deveria entrar na casa dele. Eu disse, eu não quero entrar na tua casa. Eu só quero que a polícia prenda o criminoso que cometeu o crime na minha casa, eu disse. Porque se acontecesse com a tua família, com a tua filha, tu ia gostar? Aí ele disse, aí ele ficou calado. Aí eu disse, pois eu quero, entre seu policial. Eu falei mesmo, eu não vou medir minhas palavras que eu falei.
Não dele. Exatamente. A senhora entrou no terreno também ou a senhora ficou do lado de fora? Não, eu fiquei do lado de fora, eu não entrei. Aí ele já tinha pulado, quando o policial subiu no muro, ele já tinha pulado o quintal. Aí eu já peguei meu sobrinho que vinha descendo de moto, eu subi na moto com ele. Quando eu cheguei na outra rua, a polícia já estava com ele preso. Tá. A senhora chegou a conversar ou trocar alguma palavra com a Maiara enquanto ela esteve lá sentada na frente? Não, senhora, porque eu não dei atenção para ela. Na verdade, eu saí... Para ver onde ele estava. Tá. Depois, a senhora sabe quem levou ela no hospital? Como é que foi? Sim, senhora. Dela? Quem foi? Quem levou ela... na verdade, o meu cunhado conduziu ela até próximo do Corpo de Bombeiro. De lá, como já tinha chamado a ambulância, o pessoal lá tinha chamado a ambulância, pararam a ambulância e levaram ela já de lá. Seguiram, né? Sim. Depois, em algum momento, a senhora é procurada ou pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil para verificar as imagens do seu estabelecimento? Não, que quando prenderam ele, quando a polícia, ele já estava na mão da polícia, nós seguimos para a delegacia. Sim. Aí lá na delegacia, ali na Silvino Pinto, que nós estávamos esperando ele lá, esse senhor, eu cedi as filmagens para o repórter. Ah, tá. Aí depois eu achei muita demora dele chegar lá na delegacia. Aí eu perguntei se o rapaz que tinha cometido o ato lá no comércio, ele ia para lá, para a delegacia. Aí foi um rapaz lá, disse assim, não, ele foi lá para... Como é que fala para a delegacia feminina? Lá para DP do... Padean. Isso, exatamente. Tá. Aí eu disse assim, então a gente vamos para lá. Aí foi que nós seguimos para lá. Ele já estava preso lá na delegacia. Essas imagens que a senhora cedeu para a imprensa, no caso, inicialmente, né? Só tem aquele ângulo da filmagem no seu mercado ou tinha outro que desse para pegar atrás do caixa onde estava sua filha? Não, só dava de pegar, né? Até lá, por conta que a câmera estava virada muito para a entrada, né? Aí, lá onde ele esfaqueou ela, não tinha como pegar a filmagem. Pronto, a senhora viu as filmagens, por óbvio, né? Exatamente. A senhora consegue identificar quem eram as pessoas que estavam lá? Algum daqueles clientes? Tirando a sua filha, né? Que estava trabalhando, a senhora conheceu alguma outra pessoa ali? Porque tinha outras pessoas, né? Na hora. Pelo menos entrou algumas pessoas. A senhora reconhece alguém? Ou era algum cliente lá do vizinho, morador? A senhora não reconhece? Tinha, logo na porta, tinha 3 clientes, 3 rapazes que estavam, eu acho que filmando, sei lá, viram o acontecido e não fizeram nada. Tá. A senhora identificou quem era o rapaz que, na filmagem, joga um vidro, uma garrafa, joga alguma coisa de vidro que quebra, né? A gente escuta o barulho. E logo em seguida ele sai. A senhora identificou quem é essa pessoa? Sei quem é. Sabe, né? É um cliente de lá? Não. É um morador perto? Não, ele é meu funcionário. Ah, pronto, não tem problema, é só para saber mesmo. Tá, seu funcionário. A sua filha estava lá, né? Estava. Ela presenciou tudo? Tudo. O que ela lhe contou? Assim, depois, não precisa ser no dia, porque possivelmente isso deve ter marcado ela. Quais foram as impressões que ela passou para a senhora, já que a senhora não estava lá? É porque, assim, a minha filha, ela não gosta nem de falar nessa situação, por conta que ela até me relatou que ela não queria vir, porque eu acho que para todo mundo que viu as filmagens, e ela que viu presencialmente, é muito doloroso, né? Eu, como mãe, assim, eu nem consigo falar o que a minha filha sentiu no momento. Imagina ela, o que ela sentiu, né? Porque ela pedia muito para ele não fazer isso. E ela ficou com medo dele furar ela também, entendeu? E eu como eu estou dizendo agora, eu não sei nem
Sim. Ela não me relatou muita coisa, que ela não gosta nem de lembrar desse dia. Tá, eu estou lhe perguntando isso porque a senhora chegou... A senhora lembra da audiência anterior que a senhora participou, né? Lembro. A senhora falou que ela ficou sem dormir, ficou sem comer. Foi. É isso que eu queria saber, qual foi o comportamento, já que ela não quis contar, tudo bem, ok. Qual foi, assim, a reação que a senhora conseguiu enxergar dela? Como é que ela ficou? A minha filha ficou traumatizada, porque ela não dormia, ela não comia, ela ficou... É um trauma, né, que ela sofreu muito forte. A senhora chegou a ver ou a saber que faca que ele usava? Se era uma faca pequena, se era uma faca grande? Olhe, na filmagem aparece uma faca um pouco grande. Uhum, a senhora viu pela filmagem, né? Sim. Certo. Ela não, porque a senhora disse que ela não falou, mas o seu funcionário ou outra pessoa, depois conversando sobre isso, porque eu sei que deve marcar e deve ser assunto do bairro durante pelo menos um tempo, chegou a explicar, já que a gente não consegue ver muito bem aqui o caixa, como é que foi? Ela caiu, ele deu as facadas aonde primeiro? O que deu para ver quem estava lá? Não, esse funcionário, ele estava atrás, ele estava lá atrás no momento. Uhum. Aí o outro meu funcionário foi e chamou ele. Sim. Aí foi que ele estava até fazendo pastel nesse dia. Aí quando ele viu, eu acho que ele já estava na última facada, eu acho. Porque foi quando ele largou ela, foi na hora que ele arremessou o vidro. Aliás, ele arremessou 2 vidros nele. Aí no segundo que acertou ele. Eu acho que acertou ele, né? Disseram, né? Uhum. Eu não vou dizer que acertou porque eu não vi. Certo. Eu vou lhe mostrar as imagens para ver se a senhora... Me aponta quem é o seu funcionário ou quem a senhora reconhece, tá? Põe para mim, por favor, Rafael. O Alisson, o acusado, a senhora nunca tinha visto antes lá no seu comércio? Eu vi ele junto com a senhorita Maiara. De alguma das vezes que ela esteve por lá, foi isso? Ela foi comprar cigarro, se eu não estou enganada. Certo. Se você acompanha julgamentos e quer ver mais conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Tem áudio. Agora. Ai, perdão. Ainda tem mais, mas depois eu mostro. A sua filha é essa mocinha aqui, né, de roupa clara? Exatamente. Esse rapaz de boné e blusa acho que é do Remo, é seu funcionário? Sim. É o que a senhora diz que vai e chama aquele outro que veio com a flanela, né? Sim. Na imagem a gente vê, deixa eu até voltar aqui, na imagem a gente vê aquele outro jogando cadê? Deixa eu ver se é esse momento que ele joga.
Em primeiro... A gente vê que ele vai para ali, né? Aquele de camisa... O seu segundo funcionário. Sim. A senhora sabe dizer se quando ele está ali, que a gente não consegue ver na imagem, porque a senhora disse que ele arremessa 2 coisas de vidro, mas a gente só vê uma. A senhora sabe se é ali que ele arremessa a outra? Eu acho que sim. Que lhe falaram, foi? Sim. Entendi. O seu Geraldo, a senhora sabe quem é? Sim. Ele está aí? Tá. Não, mas eu digo aqui, nas imagens. Tá. Quem é ele? Esse aí do Flamengo. Esse é o seu Geraldo, né? É. Tá. Foi ele ou foi outra pessoa que comentou essa história de duas coisas de vidro sendo jogadas no Wallace? Ou a senhora ouviu assim por lá e ficou na sua cabeça? Não, o meu funcionário citou que ele tinha jogado 2 vidros. Uhum. Tá. Antes disso acontecer, a senhora tinha alguma informação da vida pessoal desse casal? Não, senhora. E depois que isso aconteceu, a senhora chegou a começar a ouvir histórias no bairro ou a ter contato com a Maiara? Não, eu só tive contato com ela quando ela saiu do hospital, que eu perguntava, né, se ela estava bem. Uhum. Aí o pessoal falava que sim, que ela tinha saído do hospital. E depois a gente conversou aqui no fórum, no dia da audiência, que a gente veio. Se eu falei com ela outras vezes, eu não estou lembrada, mas... Sim. Só para saber mesmo como ela estava, a senhora não sabe da vida pessoal dela, desse relacionamento dela com ele? Não, senhora. Certo. Tá certo, tá, dona Lígia? Muito obrigada. Sem mais perguntas. E caso o doutor Samuel não se oponha, eu desisto da oitiva da Ana Luísa. Então, a dona Lígia, e a senhora dispensa a Ana Luísa, é isso? Sim. Não, tudo bem. Então tá, então senhores oficiais, cadê os oficiais? Cutuca eles lá. Então só trazer o seu Geraldo agora. Eu posso não. Conduz os oficiais de volta para dentro do plenário. Aí depois a gente vê o que a gente vai fazer. Conduz os oficiais aqui de debaixo do plenário. Ó, acabou o depoimento da dona Lígia. A dona Ana Luísa está dispensada e só faltou o seu Geraldo. Neste momento passamos ao arquivo do seu Geraldo Rodrigues. Bom dia, seu Geraldo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seu Geraldo, o senhor conhece o Vânios que está sendo julgado hoje? Não a dona conheço. Maiara que recebeu as facadas, o senhor conhecia ela? Não, no momento, essa é a segunda vez que eu estou vendo ela, né? A primeira foi no dia do ocorrido. Tá. E essa é a segunda vez que eu vejo. Tá certo. Devidamente compromissado, então vão ser feitas algumas perguntas ao senhor. Vai começar com a promotora de justiça, depois o defensor público e eu, jurado, ao final. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia. Seu Geraldo. O senhor é morador lá do bairro, perto daquele mercado, dos Três Corações? Sou sim. Pronto. Sou morador lá mesmo. Nesse dia, o senhor se recorda? O senhor estava chegando, o senhor estava lá, o senhor estava passando pela rua? Como é que foi para o senhor se deparar com isso? Não, nessa tarde do dia 16 de junho, né, do ocorrido, de 2025, eu fui fazer uma visita a um colega meu, em sua residência, que fica ao lado do comércio, onde ocorreu o fato. Aí nós conversando eu com ele. Na frente lá da casa dele? Na frente. Do lado do comércio? Do lado do comércio, na frente da sua residência. Sim. Aí nós distraídos, conversando. Aí quando, em um exato momento, né, a vítima apareceu correndo, em sentido ao comércio. Direção pela calçada da avenida, da rua. Do mesmo Antônio lado Simões, do isso. Foi que ela, pedindo por socorro, que o réu ali estava perseguindo ela contra
fazer alguma coisa contra a sua vida, né? Uhum. Foi quando ela se deparou com a porta do comércio aberta e se adentrou, né? Para dentro do comércio para se proteger, se refugiar, né? Foi quando ela entrou pro lado do balcão do caixa, entendeu? E lá no balcão estava a minha sobrinha. E ela foi se refugiou ao lado do balcão, não tendo mais para onde ela correr. Foi lá que ele o pegou, começou a alvejá-la com faca. Tá. Então veja só, eu sei que o senhor descreve aí, mas é tudo bem rápido. Quando o senhor a avista, ela vem correndo, gritando o quê? Antes dela entrar no comércio, né? A Maiara, a moça. Ela vinha correndo pedindo por socorro. Socorro, tá. Por socorro. Além do acusado, tinha mais alguém atrás dela? Não, no momento só era ele mesmo. Tá. Quando o senhor avista a moça pedindo socorro e percebe que tem alguém atrás dela, o senhor percebe, né, que tem alguém atrás dela? Isso, ele estava atrás dela correndo também para pegá-la. Ah, correndo também. Os dois correndo, certo. O senhor chegou a avistar a faca na mão dele? Não, no momento, eu acho que ele tirou a faca ao entrar ao comércio, né? Ah, entendi, tá. Aí quando o senhor percebe que essa moça entra no comércio, como o senhor falou, para se abrigar, e que ele entra atrás, o senhor já vai logo em seguida para a porta do comércio? Eu vou atrás em seguida, porque eu sabia que lá estava a minha sobrinha, né? Ah, verdade, no caixa, né? Isso, ela estava no caixa lá no balcão lá. Sim. Aí foi quando eu adentrei, ele já estava agredindo ela com perfurações, né? E aí ela pedindo para ele, pelo amor de Deus, para ele não fazer aquilo, mas eu acho que ele estava decidido fazer o pior. E ela se defendia, né? Com os braços assim, foi. Eu acho que aí que ela se defendendo foi quando eu pegar as perfurações no braço. Né? Tá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, só para o senhor me confirmar se é o senhor bem aqui. Eu sou esse de camisa do Flamengo. É o senhor do camisa do Flamengo, né? Pronto. A partir desse momento que o senhor aparece aí, né? Que tem alguns segundinhos antes. O que o senhor, que a gente não consegue ver na imagem, certo? O que o senhor dali estava vendo? Que o senhor consegue descrever pra gente? Se ela estava em pé, se ela estava caída, se ele estava em cima? Ela estava em pé, se defendendo com os braços, e ele atrás apunhalando ela, né? E ela pedindo para ele não fazer aquilo, pelo amor de Deus, chamando ele de amor ainda. E ele não teve compaixão e continuar a perfurar ela. Isso o senhor estava vendo, né? Isso? Isso o senhor estava vendo. Isso foi o que eu presenciei e vi, né? Tá. Onde ele furava ela? O senhor falou que viu pegando no braço. E onde mais o senhor viu que ele furou ela? Pelas costas. Pois isso ela estava de pé. Ela estava de pé. Tá. E ele estava atrás dela ou ele estava na frente fazendo assim? Não, por trás. Ele estava por trás. Ele estava atrás dela? Estava ele por trás, estava a vítima pelo meio e estava minha sobrinha ao lado. Né? Encurralada, no caso, né? Sua encurralada, porque ela não tinha era a pra última onde correr. Pra cá. Ela estava encurralada no balcão aí. Tá. Vamos lá. Eu tenho a filmagem, mas eu quero saber se o senhor se lembra o que vai acontecendo depois. Vocês lá estão gritando alguma coisa, estão falando alguma coisa, o senhor lembra? Não, nós pedíamos por favor para ele não fazer aquilo, mas só que naquele momento, nervosismo, né? Aí começou a se aglomerar muita gente, passando, né? E o parando. Aí começou a gente pedir por favor para ele não fazer aquilo, mas aí ele não obedecia, não correspondia ao nosso pedido, no caso, né? Aí foi quando o rapaz pegou um objeto, acho da prateleira, não sei, e desferiu contra ele, né? Mas só que não conseguiu pegar nele e espatifou pela prateleira do comércio, assim. Aí eu acho que ele se assustou, né? E se evadiu do local. Entendi. O senhor sabe me dizer, aparece esse momento em que ele joga alguma coisa de vidro para a banda daqui onde eles estão. O senhor lembra se ele jogou mais alguma coisa ou foi só essa... Não, foi... Pelo que eu escutei, a zoada foi só um objeto. Tá. E o senhor percebeu que bateu lá próximo deles, mas não pegou em ninguém, no caso? Não pegou em ninguém, não. Ele errou, tá. E assim que ele joga isso, o senhor ali sai?
Ele sai. Tá. Ele sai em rumo ignorado, pela rua ao lado do comércio, né? Tá. O senhor, quando aparece aí, já consegue ver a faca que ele tinha na mão? Consegui. Como é que era? Era uma faca tudo prateada. Pequena de cozinha ou grande? Não, assim, nesse tamanho, assim, mais ou menos. Tá. Tinha outros homens além do senhor lá, né? Oi? Tinham outros homens além do senhor lá no local? Tinha. E todos ficavam pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para ele parar. Justamente isso. E ele não obedecia, né, ao nosso pedido. O senhor vendo aquela cena, conseguia dizer assim, como era que ele estava? Se ele estava drogado, se ele estava bêbado, o senhor não... Eu acredito que normal ele não estava. Tá. E o senhor vendo isso, vendo esse homem, que na sua percepção não parecia normal naquela hora, porque estava fazendo aquilo, com aquela faca na mão, o senhor tinha coragem de ir lá se meter na frente, ou o senhor temia que o senhor fosse, também virasse alvo, caso o senhor fosse lá? Eu temia também pela minha própria vida, né? Porque ali ele estava possuído, estava armado, e a gente desarmado, a gente não ia se meter, né? Também porque não sabia o motivo do ocorrido ali, porque estava assim... Estava acontecendo aquilo, né? O motivo, ninguém sabia. Certo. Ela não tinha nada na mão, né? Não. Nada, né? Depois que isso aconteceu, né? Ela foi socorrida, eu já sei do resto da história. O senhor chegou a escutar algum comentário pelo bairro sobre esse casal? Se já tinha tido outras brigas? Se alguém conhecia eles ou não? Não, eu não conhecia eles nem ela. Tá certo. Muito obrigada, tá, seu Geraldo? Sem mais Obrigado perguntas. também. Senhor Geraldo, alguma pergunta para o senhor Geraldo? Não? Vamos encerrar. Muito obrigado, senhor Geraldo. Doutor, chegamos na fase de permitir que o senhor faça a entrevista reservada para que faça o interrogativo.